está abrindo suas Bíblias, livro de Ruth, está aí no Velho Testamento, depois Juízes. Bem rápido. Não, por embaixo, abaixo. Livro de Ruth, capítulo 1, Velho Testamento, aí depois de Juízes, aí Josué, aí vem Juízes, aí Ruth. Fácil de estar encontrando aí. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui esta noite na casa do Senhor. E é louvável, né, estarmos aqui na casa de Deus. Está meio o tempo, né, propício, mas a gente não pode muito olhar para esse tipo de dificuldades, né? A gente termina vindo hora nenhuma, né? Então vamos estar dentro da palavra de Deus. Quero convidar. Todos encontrou, irmãos? Ruth capítulo 1, versículo 1. Iremos ler que pelo menos 3 versículos, aí depois a gente vai continuando, tá bom? Vamos ler, diz assim, ó. Versículo 1: Aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um varão de Belém de Judá foi peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher, e os 2 filhos dele. O nome desse varão, Elimeleque, e de sua mulher, Noemi, e de seus filhos, Malom, Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Quilion. E chegaram ao campos de Moabe, e ali o ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de Moabe. E era o nome de uma órfã e outra Ruth. E habitaram ali uns 10 anos. Amém. Tome seu assento e muito obrigado. Aleluia. Hoje nós iremos falar, hoje é culto de senhoras, mas é um culto de ensino voltado para todo mundo. Porém, tanto não tem aqui só homens nem só senhoras, temos aqui sexo de uma forma em geral. Nós iremos falar dessa senhora aí, cuja o livro traz o título do seu nome. Aleluia. Falando-se Elimeleque e Noemi. A Bíblia fala muito bem no versículo 1 que nós lemos aqui esta noite, dizendo que nessa época houve uma fome, houve uma angústia nessa região, aonde ali eles estavam, onde eles foram peregrinar, ali no campos de Moabe. A Bíblia diz que passaram momentos difíceis ali. E o que é que eu quero trazer de lição para esta noite para nós? Eu quero trazer a lição de esta mulher ser uma mulher de superação, de fé, de coragem, de determinação, que é o que precisamos também. Às vezes nós pregamos aqui, falamos muito sobre homens, né? Paulo, falamos sobre Pedro, falamos sobre outros apóstolos, e às vezes nós esquecemos um pouco de falar sobre as mulheres também. Então hoje eu resolvi, Deus me deu esse intuito, e a gente resolveu falar um pouco aqui também sobre as mulheres, mulheres guerreiras, que também a gente cita como exemplo aqui, Noemi. Mostra aqui um exemplo de uma mulher que temeu o Senhor, e que nessa lição da sua vida traz um grande aprendizado para mim e para você. De acordo com a palavra de Deus, está dizendo que aquele servo, ali onde chegou, tudo bem, ela estava com o marido e os filhos, mas a partir do versículo de número 3, começa o sofrimento, porque morre o seu esposo, ele já não faz mais parte da família. Agora observe que ele já está enfrentando uma situação difícil, e aí vai enfrentar um momento fúnebre, aí fica meio complicado, ou mais complicado ainda para ela, né? É como se comparasse daquela viúva de um livro de 2 Reis, capítulo 4, se não me foge a memória, aonde ela perde o esposo, e aí, por não achar bom, na lei da época permitia levar os filhos para serem escravos,
e ser escravo e quitarem a dívida. E ela veio saber o nome de Deus sobre este questionamento, como se não estivesse já a falta do esposo que morreu, ainda os seus 2 filhos para serem levados para pagar ali a dívida deixada pelo seu esposo, que um outro fator e uma outra época também, mas fala também sobre sofrimento. Aí o que acontece? Observa, agora deixa eu passar a casa nessa rua aqui. Fecharam ali, depois estão passando aqui, então vocês vão aguentar isso aí à noite até terminar o culto. Bom, vamos seguindo aqui. E nós sabemos que ao longo da nossa vida nós vivemos também momentos difíceis, vivemos mar de rosa, vivemos momentos de escassez, vivemos momentos também que a gente tem que confiar em Deus, todos esses momentos. Agora estamos passando um momento de calor, não só aqui em Goiás, mas esse calor está geral. Cada um tem uma dica, outro que aparece com uma coisa, outro com outra, cada um tem um negócio para dizer. De fato, o que se resolve mesmo é a chuva, né? Quando a chuva vem em determinado tempo, que brada tudo. É claro que vale tudo, toda dica é boa, é importante para a gente. Mas nós nunca podemos desesperar. Tem gente que desespera, meu Deus do céu. Não é assim, irmão. As coisas não é nem assim. A gente tem que entender que Deus, Ele está no nosso meio. E nós estamos fazendo a campanha, eu até apontar aqui, mas está aqui o papel dele, que foi reformado aqui, ó. Está aqui, ó. Estamos fazendo essa campanha aqui, o Deus de providência. Se nós atentarmos para as providências de Deus, nós iremos entender que a providência de Deus, ela não é providenciada de uma forma que eu tenha a condição. Por exemplo, eu recebo um salário fixo ao mês, minhas contas foram menor que o meu salário, é claro que vai pagar as contas e ainda vai sobrar dinheiro. Agora, se eu ganho X, mas o meu valor do meu gasto ultrapassou aquilo, ou de uma certa maneira aconteceu uma emergência, igual, não vou citar ninguém, vou citar exemplo meu. Anteontem esse carro deu um problema no alternador. O carro desligou total, quis ligar mais. Aí deu mal para chegar em casa com tudo apagado, apagou o painel, apagou tudo, e ele todo eletrônico, ele começou a desregular tudo. Aí eu, chegando em casa, eu desmontei para ver, né, que eu mexo meus trem, eu mesmo mexo. Aí eu olhei e falei, a bateria. Eu falei, não, essa bateria não é, porque a bateria já tem 2 anos, mas é uma marca famosa, não vou nem falar aqui que está gravando, né, para não gerar dinheiro autorais. Mas geralmente uma bateria dessa dura 4 anos. Eu falei, impossível uma bateria dessa, né, arriar assim total. Aí eu carreguei, que eu tenho carregador, e voltou a funcionar, mas eu medi com o aparelho de teste, não estava recarregando. Peguei, tirei o alternador do carro, desmontei, tirei a correia, tirei tudo. Como eu não tinha condição de arrumar, que não tem a bancada, levei para consertar lá na elétrica. Então, assim, era um gasto que eu não esperava acontecer. E eu agora como é que eu vou fazer? Deus proveu de uma certa forma. Deus proveu. Inclusive estou aqui com o carro funcionando. Então, assim, a providência de Deus na nossa vida em um tempo de escassez, um momento difícil. Então Deus, Ele proveu aqui na vida de muitas pessoas na Bíblia Sagrada, se nós olharmos exemplos. Mas se nós olharmos aqui o exemplo que nós estamos usando hoje dessa mulher, é um exemplo que muitas pessoas às vezes não seguem, porque viver em um momento bom e dizer que está bom, e se alegrar, fazer confraternização, é ótimo. Agora você está num momento meio complicado e dizer que está bom, é difícil, irmão. É difícil, não é fácil. E a obra de Deus, nós encontramos esse tipo de situação, nós encontramos esse tipo de adversidade. E a Bíblia diz que Noemi foi uma mulher de fé inabalável. A Bíblia diz que ela foi mãe desses filhos dela. E a Bíblia diz que teve 2 noras, moabitas, por quais os irmãos conhecem, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. E como isso aconteceu? Após o falecimento do marido, ou seja, do pai, ele já chega aqui e tomaram para si mulheres moabitas, que era proibida. Na verdade não era permitido eles se unirem aqui não, porque a Bíblia diz que os hebreus não podiam unir aos moabitas devido a uma maldição que tinha. Era uma nação, era um povo, ou seja, eles eram amaldiçoados.
E por que então que entra Ruth e entra órfã nesta vida? Aí eu mostro para os irmãos que a maldição ela é quebrada quando nós exercitamos a fé, quando nós exercitamos a coragem. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz no livro de Ezequias, como é que é? 35, não lembro mais não. Livro, não lembro o capítulo mais. Eu só sei que diz lá que o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Então, não fica vendo pessoal, mas essa é uma maldição que você carrega. Não, irmão. Esta maldição, ela é quebrada desde que você aceita Cristo como Salvador. Glória a Deus. Toda maldição ela é quebrada. Prova aqui na Bíblia, aqui, ó. Prova aqui nesse texto que nós lemos, que eu li juntamente com você. Ela usou a fé, ou seja, ele se casou na verdade com um gentil, que não era permitido na verdade, esses matrimônios, mas desses matrimônios foram predizido profecia, como a própria palavra do Senhor fala, né? Que já tinha dito, se nós olharmos aqui, nós iremos entender aqui no livro de Gênesis, no livro de Atos, no livro de Coríntios e no livro de Atos novamente, ratificando o que era predito sobre acontecimento. Então não é que o fulano carrega uma maldição. Não, irmão, não existe esse negócio de fulano carregar uma maldição. Talvez alguém que possa estar ouvindo esta palavra, está gravando ali, pode até discordar, mas a palavra de Deus está dizendo que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, é anulado todo tipo de condenação. E a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não olha segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se no livro de Romanos está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como que eu carrego uma maldição que eu nem sei quem é, que eu nem tenho culpa, que foi o meu bisavô, meu tataravô, ou seja, meus antepassados que trouxe? Deus, irmão, jamais iria fazer uma injustiça dessa com qualquer pessoa. Não. Agora, foi amaldiçoado? Sim, a maldição acontece, mas a Bíblia diz que ela é quebrada. O livro de Isaías revela que quando nós usamos a unção de Deus, ela despedaça o jugo e ela quebra todo tipo de maldição. Glória a Deus. E a Bíblia diz que será abençoado aquilo que nós tocarmos em nossa mão, aquilo que nós deferirmos e dizer, eu abençoo, será abençoado. Então tudo aquilo, quando colocarmos a nossa mão, direcionarmos o nosso pensamento e focarmos ao Senhor Deus, usando fé, usando coragem, usando amor, Deus vai fazer fluir na nossa vida. E vai acontecer essas mudanças, esses benefícios. Então entra aqui, na verdade, a Bíblia diz aqui, morreram também os dois filhos, ficando assim, somente ela desamparada. Aí o que acontece? Agora entra outra fase de sofrimento na história desta mulher. Agora ela entra aqui, seguindo somente ela e as duas mulheres. Aqui, a Bíblia diz, aqui no versículo de número 6, que ela se levantou com as suas noras e retornou ao campo de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor tinha visitado o seu povo para lhe dar pão. Aqui está dizendo no versículo de número 7: saiu, pois, no lugar que tinha estado com ela as suas duas noras, e começaram a caminhar, retornando para Judá. Observando bem aqui a história trágica, nós iremos entender que a família nossa passa por momentos de decepções e momentos assombrosos também. Mas, no entretanto, entendemos que o nosso Deus está conosco para nos ajudar em todos os momentos. Assim como aconteceu na vida desta mulher, a Bíblia também mostra uma segurança, mostra um exemplo, que assim como ela venceu, eu e você também podemos vencer. A nossa família também pode vencer. Por quê? Porque nós iremos usar um exemplo de superação, de fé, de coragem. Então estamos falando de uma mulher que superou uma morte do marido. Estamos falando de uma mulher que entra noutra fase em que os filhos conhecem pessoas de outra denominação, vamos dizer assim, melhor para os irmãos entender. Depois os filhos morrem também. Aí fica as noras, ou seja, fases e fases de sofrimentos
mas a Bíblia determina também fases de vitória. E às vezes nós esquecemos que o Senhor tem preparado algo para a nossa vida, e nós esquecemos também de focar naquilo que tem sido bênção para nós. Às vezes nós focamos somente na luta. Eu estou passando por isso. Eu passei por isso. Mas tantos anos que eu estou passando por esse momento aqui, estou nessa fase, estou assim, estou assado. Ou seja, às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por Ele permitir de nós respirarmos, de nós amanhecermos o dia e ter a nossa família. Às vezes nós esquecemos, irmão, de, nos mínimos detalhes, agradecer ao nosso Deus. E uma palavra que poucas pessoas usam e exercem, chamada-se gratidão, é uma coisa que todas as pessoas deveriam fazer. Ao amanhecer o dia, ou bom ou ruim, agradeça ao seu Deus. Agradeça ao nosso Senhor, porque Ele tem te dado fogo de vida, porque Ele tem zelado da sua casa, tem zelado da sua família, tem trazido pão para a sua casa, tem permitido que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Então tudo isso, irmão, é motivo de nós alegrarmos na presença de Deus. Não é porque nós fizemos alguma coisa e o Senhor não resolveu que o Senhor é ruim. Não é porque fizemos uma campanha e nesta campanha não fomos ouvidos que nós iremos desistir, que nós iremos parar, que nós iremos dizer, não, daqui para frente não funciona mais. Não é assim. As coisas de Deus, ela tem um tempo de conclusão. As coisas de Deus, ela tem um tempo de cumprimento. E nós não entendemos, nem sabemos o dia em que pode cumprir. E se eu estiver plantando para outra geração? E se você estiver plantando para a sua geração? Porque a Bíblia diz no livro de Salmos que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. A Bíblia diz que nós preparamos aqui para uma geração que pode vir futuramente. Mas aí eu tenho que preparar a minha geração para entender se essa geração também será uma geração igual a Noemi, de fé, de coragem, de determinação, de confiança. Então aqui ela poderia muito bem não ter focado nisto aqui, poderia até mesmo ter desistido, poderia ter voltado para trás, poderia ter dito, não, já que aconteceu isso, eu não vou mais prosseguir. Mas não, a Bíblia diz aqui no versículo de número 7, como você leu comigo, ela saiu com as suas duas noras, começaram a caminhar retornando para a sua terra. E Noemi disse às suas duas noras, ide, volta cada um para a sua casa, lá para suas mães. E o Senhor use de misericórdia para convosco, como usaste com os mortos e comigo. Parece aqui que Noemi, ao menos estava na altura, talvez não de ter muita fé, ao ponto de não ver o sofrimento das suas noras. É onde ela ainda faz essa parte, dizendo para ela voltar, né? Volte. Em outras palavras, querendo dizer assim, já não bastasse esse sofrimento, né? E vocês me acompanhar para sofrer mais ainda. Talvez ela seria esse pensamento. Mas a Bíblia revela, se nós olharmos mais na frente, que Noemi continuava temendo e acreditando em nosso Deus, porque ela estava sendo uma mulher de muita fé, de muita coragem e de muita determinação. A Bíblia diz que pouco tempo depois do falecimento desse filho, que disparador da vida dela, é que ela começa a entender, porque a dor de uma mãe perder o filho, eu não sei, que eu sou pai, mas nunca perdi nenhum filho, minha esposa é mãe, também nunca perdeu, mas imagino que ao perder um filho é uma dor insuportável, como qualquer uma outra dor de perder também um ente querido, como esposo, como esposa, como pai, como mãe também, que eu não perdi ainda, meus pais estão vivos também. Mas em classificação de estar mais próximo, talvez um filho seja mais difícil para uma mãe que carregou 9 meses, uma mãe que talvez é retribuída por carinho, uma mãe que talvez é retribuída por muitas outras coisas. Às vezes é mais focado nesse sentido do que um pai ou do que o marido, a esposa, assim, porque às vezes pode pensar, eu perdi o esposo, mas meus filhos ainda estão aqui, né? Eu posso guiar, eu posso continuar a minha vida, terá um futuro para frente. Esses meninos vai casar, essa menina também vai casar, vai ter o seu marido, vai procriar, vai ter os netos, bisnetos, ou seja, há um crescimento. E o pai não, ou a mãe, quando vice-versa, um morreu, acabou por ali, finalizou, mas a vida ela segue continuando. Mas agora ela perde o filho também. Ela chega ela, o esposo e os 2 filhos. E aí morre o esposo e os 2 filhos.
e ela ganha mais 2, ou seja, as noras. Tem pessoas aí que não gostam que falam, mas diz que a sogra é a segunda mãe, tem gente que não gosta que fala assim, né? Eu não tenho problema, eu brinco muito, mas não tenho problema nenhum com a minha sogra. Muito pelo contrário, minha sogra é uma pessoa muito boa, né? E gosto muito dela, não é porque está aqui na igreja na frente da minha esposa, não. Minha esposa sabe o quanto a gente se dá bem. Então, assim, a gente não tem deixa, nem minha esposa, nem minha mãe também não. Isso é muito bom, mas eu acho que é alguma coisa que está no sangue do brasileiro, a gente releva com um tom de brincadeira, né? Bom, Noemi volta para Israel e a sua fé será renovada outra vez. Ou seja, Moabe não era o lugar para ela estar, mas foi lá que ela exercitou a fé. E aqui nós entendemos que Israel seria um lugar de fé, ao continuar sendo na atualidade do sentido espiritual. Aqui prova como é complicado ao sair dos planos de Deus. Quando nós saímos dos planos de Deus, muitas coisas acontecem. Mas eu vejo uma outra parte que mesmo saindo dos planos de Deus, de uma certa forma Deus ele procura equilibrar você, e de acordo com a sua atitude com Ele, como Ele fez com Noemi, Ele vai dando uma estrutura para você entender que o caminho não é aquele, e de uma certa estrutura você volta, você retorna. Então, estando em lugares difíceis, às vezes muitas pessoas saem para lugares que não é apropriado para ir, e o Senhor permite, porque o Senhor não prende ninguém. Eu quero ir para o lugar fulano, então vá. Eu quero ir para... pode ir, Deus não prende ninguém. Mas às vezes o lugar não é aquele, e ali você sofre, ali tem angústia, ali tem sofrimento, ali tem muitas lutas que passam por às vezes você sair daquele caminho. E observe que ela volta, ela retorna atrás. Então a Bíblia diz aqui, que essa mulher mostrava uma grande devoção a Deus, com uma fé inabalável. Ela levanta no meio daquela dor, de angústia, no medo, e resolve voltar para a sua casa. Resolve voltar para a terra do pão, e chama as suas noras, e assim despede elas. Fala: olha, eu vou despedir de vocês, eu não quero que vocês me acompanhem não, eu quero que vocês voltem para a casa das suas mães de vocês, que eu também irei retornar para a minha casa, para a minha terra. E ela despede das suas noras. E aqui nós iremos observar atitudes desta mulher. Primeira atitude, no livro de Ruth, capítulo 1, nós lemos aqui, como aconteceu aqui, Aconteceu que no dia em que os juízes governavam, houve fome naquela terra. Um varão de Belém de Judá, que é o seu esposo, foi peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os 2 filhos dele, família completa. E aí logo após essa mudança acontece o quê? Uma drástica falência dele e dos seus filhos, por estar em uma cidade pagã, em um lugar que eles não poderiam estar, como eu li aqui para os irmãos agora há pouco, em um lugar que eles não poderiam jamais ter ido para lá. Muitas pessoas às vezes, irmãos, saem do caminho de Deus, do caminho do Senhor, e às vezes vai peregrinar em lugares difíceis, e às vezes não tendo a mesma sorte ou a mesma fé de Noemi, de entender que o momento não é aquele de voltar para trás. A Bíblia diz que o filho pródigo, eu até preguei aqui sobre isso, ele saiu da casa do seu pai, ele pediu: olha, a partir de agora eu quero tudo que eu tenho de direito, eu quero dividir, eu não quero ficar aqui mais, eu dou conta de si mesmo, eu sinto maior, eu quero a minha parte. E o pai deu, a Bíblia diz que o pai deu, dividiu. Um dos filhos ficou com o pai, e o outro foi embora. Ele fez a escolha dele. A Bíblia diz que ele acabou com tudo que tinha. Enquanto ele tinha amigo, tinha tudo. A Bíblia diz que aquele homem, por determinado sofrimento, em que começa a faltar o pão de cada dia, dinheiro não tinha mais onde ficar, ele lembra da casa do pai. Aí ele relembra que na casa do pai dele era melhor. Aí ele relembra que ele não poderia ter saído de lá. Aí ele começa não só a lembrar da casa do pai, mas ele começa a lembrar que os funcionários do seu pai estavam vivendo melhor do que ele. Glória a Deus. Então ele bate um arrependimento, irmão. A verdade é esta:
arrepender e ter atitude de direção, como Noemi fez. Ela teve esse discernimento e volta. E por que é preciso perder para às vezes enxergar? Isso está na natureza humana, desde Noemi. Não é eu, não é você que vai mudar isso, mas às vezes só podemos citar e abrir um olho, ou seja, um caminho para não ser assim. Mas às vezes nós perdemos para enxergar a qualidade daquele que se foi, que não adianta mais. É igual que alguém morre, você com o nome dessa rua, do fulano que morreu, não vai adiantar mais nada, porque ele já morreu. Ele não está sabendo que essa rua agora passa a se chamar o nome dele. Homenagem póstuma, para mim, eu não concordo. Eu concordo homenagens ainda em vida. Pastor Jean, o senhor é pastor aqui há muitos anos aqui nesse lugar, e hoje com 87 anos de idade, a gente quer homenagear o senhor. Essa rua não se chamará mais o que se chama hoje, se chamará Rua Pastor Jean Carlos. É isso, é uma comparação. Desculpa eu estar usando o pastor como exemplo, mas eu concordo assim. E ele com 87 anos, profetizando, pastor, 87 anos sou ainda, mais. E ele com 87 anos de idade vai dizer: rapaz, colocaram uma rua no meu nome, que bom, vai ser maravilhoso, irmão. Agora a pessoa morre, isso não tem serventia. Eu mesmo, para mim, se alguém, se um dia eu morrer e disser: com essa rua aí, pastor Juarez, não põe não, deixa ele deitar mesmo. Não vai servir para mim, vai servir talvez para a minha família que virá no futuro. Alguém pode dizer: eu tenho o nome do meu avô ali escrito naquela rua, mas seria bom que eu pudesse dizer, pudesse falar. Eu invido dizer: tem uma rua no meu nome, eu falar para a minha família, falar para meus netos que virão, meus filhos, meus parentes, mas pode dizer: tem uma rua em homenagem a mim, pelo trabalho que eu fiz, pelo trabalho prestado na comunidade, assim por diante. São vários tipos de homenagem. Então, quando nós lembramos de voltar para trás, como ela lembrou de voltar para trás, e assim o filho pródigo volta também, eu já até preguei sobre isso aqui, é uma das qualidades que muitas pessoas não fazem. Não vou voltar lá mais não, o que eu fiz ficou grave, ficou errado demais, eu não vou mexer com isso, vou deixar esse trem quieto. A Bíblia diz que em todas essas suas adversidades, ela não perdeu a fé, ela não perdeu a força, ela não perdeu a coragem. Então, irmão, o que eu aprendo aqui com Noemi é que em meio a lutas que vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu não posso perder a fé, eu não posso perder o ânimo e eu não posso perder a coragem. Eu tenho que entender que nem tudo está acabado, nem tudo está perdido. E ela diz aqui, que o Senhor conceda, falando para as suas noras, conceda bênção para você, que o Senhor use misericórdia. Fica aqui. Ela diz que o Senhor conceda, versículo 9, que acheis o descanso para cada um na casa do seu marido, falando com os filhos que morreram. E o beijando ela, levantou a sua voz, e a Bíblia diz que o chorou. A Bíblia diz que houve choro ali. Certamente, diz aqui no versículo 10, voltaremos contigo. Isso aqui já é outra atitude também, que nós devemos olhar bem. Aí ela diz no versículo 11: voltai, minhas filhas, porque o motivo que tereis para ir comigo, eu ainda tenho mais filhos no ventre, para que vocês possam se servir como maridos. Eles não quiseram largar Noemi. Eles disseram: fique aqui na casa da mãe de vocês, que eu vou seguir, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para o meu lugar, da onde eu vim. E elas disseram: não, nós iremos também, nós queremos ir. Aí ela usou essa expressão: eu não tenho mais filhos, e nem chance de ter mais filhos, para que eles cresçam e sirvam de marido para vocês. Então a Bíblia diz que ela foi uma mulher virtuosa, foi uma mulher que teve força, teve coragem. A Bíblia diz aqui, Noemi, outro ponto de Noemi, uma mulher mentora. O que é uma mulher mentora? Mulher que adotou ali aquelas mulheres, aquelas suas noras, fez uma adoção. Então ela foi uma mulher com esse aspecto que poucas pessoas teriam hoje, se nós olharmos nos dias de hoje. E a Bíblia diz aqui que ela adotou como suas próprias filhas. A Bíblia diz aqui que ela assumiu uma responsabilidade de orientar, de ajudar e de tornar mulheres e de ter decisões também. Temos certeza que quando ela aconselhou Ruth
para o encontro romântico com Boaz. Pode ter certeza que houve esse conselho. A Bíblia diz aqui que como mentora, ela também prudentemente agiu no resgate, pois Ruth não fazia ideia dos costumes hebreus, porque ela não era hebreu, ela era uma moabita. Ela era uma nação amaldiçoada, mas a partir do momento que se une com esta mulher, as bênçãos de Deus passam a ser alcançadas na vida dessas pessoas. Então, irmão, não existe esse negócio de a maldição. Eu vejo o pregador dizer que ela está visitando até não sei quanta geração. Não, na minha vida não tem isso não. Desde quando eu aceitei a Cristo como Salvador, irmão, tudo foi lançado por terra. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então não tem por que eu lamentar, não tem por que eu dizer e ficar dizendo que nas minhas costas eu carrego maldição, que eu carrego luto, que fulano de tal fez, eu carrego. Não, você fez, você carrega. Fulano fez, o fulano carrega. Então que injustiça seria essa? De um antepassado meu errar e eu que pago o erro, né? Que crença é essa? Que fé seria essa de você professar em Cristo, sendo que você carrega, ou seja, paga pecados que outros cometeram? Não existe isso. Desculpe alguém que estiver ouvindo, que ouviu essa gravação, mas enquanto a Bíblia estiver dando essa possibilidade, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sinto muito, meu querido, não existe. Não. Eu não preciso folhear a Bíblia, eu não preciso ler vários textos da Bíblia, eu só preciso falar aquilo que a palavra de Deus determina, como eu disse aqui. Somente o livro de Romanos 8 já diz. Somente isso, já acaba com essa questão de maldição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a Bíblia diz que Jesus veio a esta terra, irmão, para lavar o meu e o seu pecado. Por que ainda ficaria resíduos para trás? Não ficou nada para trás. Apenas ao pecado que eu cometo fica o histórico dele. Isso é natural. Como ficou na vida de Davi, como ficou na vida de tantos outros homens também que a Bíblia relata. Então são coisas que a gente não consegue totalmente apagar 100%, mas que Deus guarda. Não, a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. Deus perdoa o nosso pecado, e a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. O Senhor, Ele é rico em perdoar. A Bíblia diz no livro de Jeremias que Ele é misericordioso, e a sua misericórdia, diz a Bíblia Sagrada, que ela é estendida de geração em geração. Não está dizendo que ela é condenada de geração em geração, não. Está falando que é a misericórdia. Misericórdia, irmão, é perdoar, é não lembrar mais, é ter compaixão, é ter dó, é dizer eu te entendo, é dizer não peques mais, é falar meu filho, eu não lembro mais desse pecado seu, e nem da sua geração, nem dos seus filhos. A Bíblia diz que é de geração em geração. Também Jeremias fala que a causa de eu e você não sermos consumidos é que a misericórdia do Senhor é grande, irmão. Então se o seu filho morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, acabou. A promissória já foi paga. Agora eu que busco o meio de salvação, eu que busco o meio de encontrar com Ele quando Ele vir buscar a sua igreja. É eu que tenho que fazer esse meio, né? É eu que tenho que buscar a forma de eu encontrar com o Senhor para quando Ele vir arrebatar a sua igreja. Então o que nós vivemos aqui como ser humano nunca vai mudar. As lutas, elas sempre irão surgir, como de fato surgiu na vida de qualquer um e surge nas nossas vidas. Mas uma coisa nós temos que entender: nós temos que ter determinação e temos que ter fé, temos que ter coragem para poder encarar as realidades da vida. Ninguém vai entrar em uma determinada luta por você e você ficar só olhando. Não, ninguém. Alguém pode até dizer, eu vou te ajudar, mas ele sozinho, não. Eu não posso ganhar a salvação por você, e nem você pode ganhar a salvação por mim. Agora, nós podemos orar acerca de alguma coisa, eu posso lhe ajudar a ir ao céu, e você pode me ajudar também a ir ao céu, porque um edifica o outro. Às vezes é algo que às vezes eu estou até triste, às vezes eu chego na igreja lamentando, às vezes não falando, mas por dentro, e de repente alguém tem uma oportunidade, vai cantar um hino, falar uma palavra, eu acabo me edificando.
Então, de uma certa forma, você está me ajudando a morar no céu. Você está me ajudando a eu perseverar e ter essa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então vamos entender isto. Então Noemi, aqui sendo sogra de Ruth, ensina essas lições muito valiosas para nós, que é o que? Fé, coragem e determinação. Sendo assim, é claro que nós nunca iremos se afundar se nós seguirmos esse mesmo caminho. A Bíblia diz que Noemi, em todas as suas situações de tristeza e dor, tinha motivo para ficar lamentando, como às vezes nós passamos também momentos como esse. Ela poderia ter ficado deitada em uma cama, ela poderia ficar sem comer, ela poderia ter vivido uma vida depressiva, igual eu já vi até pregadores e pastores dizendo que passou um momento de depressão, agora está em pós-depressão e assim por diante. Ela poderia ter passado por tudo isso, mas ela não passou isso não, irmão. Jamais ela entrou por isso. Por isso eu prego aqui sobre ela, falando aqui que Noemi era uma mulher forte, era uma mulher de atitude, uma mulher de ação. E nós temos que usar isso também. A luta vem sobre a nossa vida, e às vezes muitas pessoas querem parar no meio do caminho, querem desistir da caminhada porque a luta veio. Nós temos que ter pulso, temos que ter fé, nós temos que ter coragem e determinação, agir. Não é deixar para o ano que vem, que já está bem aí, né? Dia desse nós estávamos falando, ano que vem eu faço, e ano que vem está aí. Estamos em setembro, daqui uns 5, 6 dias, eu acho que já é agosto, já é 24, acho que 25, sei lá, alguma coisa assim. Já é outubro, aliás, né? Mês meu aniversário, já estou aceitando presente também, dia 9. Aí o que acontece? A gente acaba chegando no final do ano, e aí, o que tem para frente? Outro ano. É igual amanhã é quinta, mas depois de amanhã é sexta, e sempre um dia após outro. Então nós temos que ter uma diferença e temos que fazer uma mudança, irmão. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um início. Igual quando eu vou citar um exemplo de fora, vou citar um exemplo nosso aqui. Nós viemos para pintar aqui. Deixa para domingo, deixa para tal dia, deixa para tal dia. Teve um dia que nós falou, não, domingo agora nós vem aqui. Se tivesse batido aquela tal de preguiça, não tinha vindo, né? Tinha ficado aí o requisito aí para trás, alguma coisa. Depois na mesa aí, os irmãos não vão prestar atenção para isso não, né? Mas ainda faltam muitas coisas? Fala, tem a porta, tem isso, o som que eles estão pagando, vamos conquistar outras coisas aqui, na luminária, outras coisas que a gente vai arrumando, mas é com determinação, irmão. Se não determinar, não vai. É igual que a pastora pegou o celular e já fez o negócio, já determinou, é a ação imediata, né? Eu também sou assim, eu não sou muito de esperar, eu sou muito de agir. Se eu estou tendo a oportunidade naquele momento, eu vou entrar, eu vou agir. Ter fé em Deus, ter confiança. A gente já congregou muito em outros lugares também, já passou por outros lugares, não estou aqui falando mal de igreja de ninguém, mas tem lugar que a gente vai que as pessoas dizem assim, não vai dar certo não, isso aqui não funciona não. E eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas nós já chegamos em lugares que o pastor dizia, irmão, aqui ninguém ajuda com nada, ninguém dá nada. Eu falei, pastor, mas o senhor permite a gente fazer uma ação aqui? Permite, se o senhor quiser fazer, fica à vontade. E eu lembro que em 2007, não vou falar o nome que o pastor aqui perto é conhecido. Em 2007, eu peguei o microfone e fiz a ação. Cheguei lá e falei, irmãos, nós precisamos de construir a parte da cantina da igreja. Nós precisamos de fazer isso aqui. E eu já quero saber quem é das pessoas aí que vai poder ajudar. Já levantou e falou, eu dou 2 sacos de cimento. O outro levantou, eu dou 1 metro de areia. O outro disse, eu não pode buscar que eu pague. E foi, irmão, num culto. E aí o irmão ia anotando ela. Eu lembro disso, o cara não lembro que ele era recém-nascido na época, né? E aí o que acontece? 2008 então, né? E aí o povo ia anotando. Aí o pastor disse assim, anotou, mas não dá. Eu digo, não, pastor. Não. Então assim, pessoas que não têm fé, irmão, é difícil de acreditar, é difícil de fluir. E nós não éramos nem vice dele lá, nós apenas ajudando o povo lá. E eu e minha esposa chegamos lá e atuamos e fizemos aquele movimentar. Está lá, irmão. A igreja, aí fizeram a cantina, sobrou dinheiro, fizeram piso, fizeram muita coisa, comprou fogão, comprou isso, comprou aquilo, para a obra do Senhor. Então a gente tem que ter fé, tem que ter determinação, tem que agir. Se ficar só, não, vamos ver isso aí depois, vai juntando o irmão da fulana, vai anotando aí. Não é assim não. Deu, vamos buscar. Aí o irmão já anotou, já foi cobrando, o outro já foi chegando nos trem, foi rápido para fazer. Aí disse, esses irmãos aí nos surpreendeu. Não é que surpreendeu, não é que não tem atitude. Tem que ter atitude. Se alguém vir
começar algo aqui. Se ele já começar, todo mundo entra no caminho. Nossa, o pastor começou ali, não, vou ajudar o pastor. É assim que funciona. Agora, se o pastor não é, não, mas o pastor não foi, nem ele foi, eu vou fazer o que lá? É natural, irmão, isso acontecer. É natural, como aconteceu aqui na vida dessa mulher. Quando o marido morreu, o que os filhos fizeram? Já uniram com pessoas que não podiam. Já pegaram os moabitas ali que não podiam. Mas para a sua salvação, não da vida deles, mas de Noemi como uma mulher de fé e de coragem, a bênção de Deus veio sobre essas mulheres. Aí eu pergunto para você, o que tem a ver Orfa e Noemi com a maldição? O que elas poderiam pagar por isso? Não, jamais. O que vale é a fé, o que vale é o seu arrependimento, o que vale é a sua coragem. Irmão, Deus, ele transforma qualquer pessoa. Pode ser o maior macumbeiro, que se ele vier de lá hoje, chegar aqui, drobar o seu joelho e dizer, eu aceito Cristo como Salvador, a vida dele é mudada. Glória a Deus. Não existe esse negócio de fulano prega a maldição da terceira geração. Não, eu não carrego, e ninguém, nem você carrega não. Noemi era uma mulher forte de atitude. E quantas vezes nós sentimos também paralisados no meio de uma dor, angústia e sufoco. Às vezes pensamos em desistir, mas como essa mulher nós aprendemos que temos que se levantar e ter atitude. Então faça a sua caminhada valer a pena. Glória a Deus. E deixe um legado para a sua família, como essa mulher também deixou. A Bíblia diz aqui, para que nós venhamos estar alinhados dentro dos propósitos de Deus. E se nós olharmos para a vida dessa mulher, nós iremos entender que ela ficou alinhada dentro dos propósitos de Deus. Aleluia. Aqui a Bíblia diz no versículo de número 12: volta, minhas filhas, e vai embora, porque eu já sou velha. Eu não tenho outro marido, eu não tenho filhos, e nem esperança eu tenho para ter mais filhos, para que vocês possam ser esposa. Vós esperais até que viesse a ser grandes, ou ficarei vós sem casar por amor a eles? Eu fiz uma pergunta. Não, minhas filhas, e qual é a maior amargura que eu tenho eu com as mesmas? Pois a mão do Senhor descarregou contra a minha pessoa. Ou seja, o seu sofrimento, a sua perca, Noemi achou um sofrimento na sua própria vida, e ela reflete para essas suas noras. Aí fala para elas ficarem fora, porque ela teria saído do centro da vontade de Deus. Só que quando ela volta, ela passa a ser alinhado dentro dos propósitos de Deus. Estou falando não da vontade de Deus, estou falando dos propósitos de Deus. Existe uma diferença entre vontade, entre permissão e entre propósito. A vontade de Deus, irmão, ela é uma coisa. A permissão de Deus é outra coisa. E os propósitos também são outras coisas totalmente diferentes. Às vezes as pessoas confundem vontade com propósito e vontade com permissão. Às vezes aconteceu alguma coisa, porque Deus quis assim. Não, não era da vontade de Deus, mas Deus permitiu. Poderia ter evitado? Poderia. Como? Se eu tivesse nos propósitos de Deus, eu teria evitado essa ação. E como eu sei se eu estou nos propósitos de Deus? Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós ataviamos, como esta palavra manda e determina, nós passamos a entender que aquele caminho, ele não é um caminho certo. Quando o marido morre, quando seus filhos morrem, que ela enxerga que ela está em um lugar errado, que não poderia estar, ela volta para trás. Ela não insiste em estar lá. Ela não persiste em ir mais para frente. Ela persiste em voltar. Ela diz, eu vou voltar para a minha terra, voltar para o meu lugar. E aí ela não queria nem que as noras fossem. Ela fala, não, vocês podem ficar por aí, não precisa. A Bíblia diz que no versículo 14, Ruth levantou outra vez a sua voz e o chorou, e Orfa beijou sua sogra, mas a Ruth ficou. E ela disse, eis que a tua cunhada
voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta tu também e vai atrás dela. Aqui é uma decisão, irmão. Como eu falei, cada um tem a sua decisão e cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Como eu disse aqui, ninguém salva ninguém, mas às vezes nós é aprendido por alguém e às vezes nós é ajudado a caminhar um caminho que leva para o céu. Aleluia. Se alguém não tivesse pregado, se alguém não tivesse falado algo que mudasse a minha vida, eu não estaria aqui hoje falando juntamente com os irmãos. Então, em nenhum momento da história de Noemi nós iremos ver Elimeleque pedindo direção de Deus. Esse foi um dos maiores erros gravíssimos do cabeça, né? O marido saiu sem direção e a mulher acompanhou, né? A mulher acompanhou o marido com os filhos. Vamos entrar aqui. Quantas pessoas já fizeram isso? Irmão, é sério as coisas de Deus. Às vezes a gente pensa que não. Às vezes a pessoa chega aqui e dá uma telha. Vamos morar agora no Rio de Janeiro. E vai, sem orar, sem fazer nada. Irmão, você já pensou no futuro dos seus filhos? Eu já vi pessoas aí fazendo isso. Sair com a família, filho não sabe nem se vai estudar, perde o ano e assim vai complicando. Eu conheci um pastor que ele fez muito isso. Os filhos estudavam não sei em quantas escolas, porque transferiam de igreja direto. Até que um dia foi feito o convite para ele sair da igreja e para outra igreja. Ele falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje eu não sacrifico minha família mais não. Eu vou ficar aqui, eu vou ter que me enraizar aqui pelo menos um bom tempo. Não é por mim, é pelos meus filhos, pastor. Como que meus filhos vão vai estudar? O que vai acontecer com meus filhos? Não enraiza em lugar nenhum, não ganha nota, não tem como ter um histórico escolar. Irmão, a obra de Deus ela não pode ser usada como desculpa e nem pode ser um desastre na vida de ninguém. E às vezes os pastores presidentes, se tiver alguém até, está gravado aí, se tiver até algum pastor presidente, pense nisso. Não transfira o seu dirigente precocemente. Deixa ele enraizar, deixa ele dar fruto, deixa a família dele crescer, deixa ele ter mudança de Deus na vida dele. Glória a Deus. Não é simplesmente, eu tenho autoridade, o senhor está transferido, o senhor vai para Uberlândia, o senhor vai para Uruaçu, o senhor vai dizer para onde. Não é assim que funciona, irmão. Principalmente quando os filhos ainda estão no nosso poder, que a gente leva a ele. Uma época dessa estava para a gente pensando de voltar para a nossa terra, eu digo de mim mesmo. Depois a gente foi pensando sobre os meninos, já trabalhando, Josué, a Axel trabalhando, Caleb não, mas a gente pensa nisso, como vai fazer? E se não for do plano de Deus, se não estiver dentro do propósito de Deus, como que eu chegarei lá? Mas na cidade que você nasceu praticamente e se criou, eu sei. Mas agora eu, como um homem maduro, eu entendo que eu tenho que estar dentro dos propósitos de Deus. Eu tenho que entender que eu estou dentro dos planos de Deus também. E essa parte é eu que determino. Se eu quiser ir, eu vou. Deus não impede eu ir não, posso ir em qualquer momento. Mas eu conheço pessoas, colegas meus que eram de lá, que veio para cá, e outros que eram aqui, foram também, e que hoje eles quebraram a cara no dizer popular. Desfizeram a família, a vida virou um desastre, e assim por diante. Então, quando a gente quiser ir para algum lugar, irmão, peça a direção de Deus. Glória a Deus. Esse homem entrou nesse lugar sem ao menos pedir a direção de Deus em relação à mudança do seu país. Aonde ele estava, estaria realizando uma mudança dele mesmo. A fome em Israel já era consequência da desobediência do povo. Já era consequência. Entenda que na Bíblia, quando fala sobre crise, sobre afronta, sobre fome, sobre isso, não é que Deus quer, é a desobediência do povo que fez aquilo acontecer. É verdade. Quando Deus designa o povo, Deus dirige uma nação para fazer algo que alguém pega, irmão, Deus ele retém aquilo. Deus ele detecta que tem algo errado, o anátema está no meio de vós e ele tem que sair. A Bíblia diz que quando o povo seguia caminho, roubaram uma cunha de ouro, a Bíblia diz que aquele povo sofreu, porque foi detectado que pegaram ali uma capa babilônica, me parece, uma cunha de ouro, e aquele povo ali teve que parar, ou seja, teve que devolver. Ele disse: há um anátema no meio de vós, isso não pode acontecer. É um erro gravíssimo. Então vamos orar para que apareça esse anátema. E ora e aparece.
tem que devolver, vai lá e devolve a cunha de ouro, a capa babilônica que foi pegada, roubada, melhor dizendo, não podia. Então assim, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, irmão, não é que Deus vem castigar, é a consequência daquilo que fazemos que vem sobre a nossa vida. Qualquer pessoa que sai e rouba um carro desse aí, a consequência é o quê? A polícia pegar e prender ele vai ganhar um processo. Não é Deus que mandou, não é Deus que quis, não, é ele que buscou isso aí. Você toca fogo numa mata aí, alguém vê e filma, a consequência é o quê? Você vai para a mão das autoridades. Essa é a consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado dele é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem procura a consequência dele mesmo. É o homem que procura o erro e às vezes ele não quer regularizar. E até uns que dizem assim: eu sei que eu estou errado, eu sei que não está certo o que eu estou fazendo. É lamentável, irmão, ouvir uma pessoa dizer isso. E aqui, quando esse homem faz esse caminho errado, ele sacrifica a sua família. Nós temos que entender, como estou falando aqui sobre essa mulher englobando família, a gente tem que entender e fazer algo na nossa vida que nós não venhamos sacrificar a nossa casa, a nossa família, que é o nosso bem maior, o seu patrimônio que Deus deu, que emprestou por um tempo para você cuidar. O filho que nós dizemos que é nosso filho e que nem é nosso, que o Senhor diz que é a herança do Senhor. E às vezes nós entendemos que se o Senhor chegar e querer recolher um, é fácil, não, mas nós temos que entender que aquele não é nosso. Ele apenas emprestou para você ficar com ele um tempo. É difícil? É difícil. Mas se você entender, Senhor, como eu vi uma pregação um dia desse do pastor dizer: olha, eu estou com 3 dias que perdi o meu filho, e eu estou aqui hoje pregando para você. Já pensou o coração de um homem pregando a palavra de Deus para pessoas que queriam ouvir palavras de edificação, palavras que pudessem ali o confortar, e ele com a dor do luto há 3 dias? Fácil não, irmão. Chegar na casa e entrar no quarto que era do filho e ele não está mais lá. Chegar na casa e não ouvir mais a voz do filho. Mas o Senhor fala que é a herança dele. E o que nós temos que fazer? Senhor, me dá força para superar isso. Me dá força para eu trilhar neste caminho e entender e ajudar pessoas também que estão passando pela mesma situação. Que Deus nos livre, que nós passamos por isso. Mas se um dia passar, nós temos que entender. Infelizmente, esta família claramente estava desalinhada dos propósitos de Deus devido ao marido ter entrado em um lugar errado. Então veio o que? Consequências que vieram, e Elimeleque tentou fugir de uma escassez já de pecado anterior e perdeu a sua vida, afetando a sua própria casa. Ainda bem que tinha Noemi, hein? Ainda bem que tinha Noemi. Noemi, quando ouve dizer que em Belém tinha pão novamente, tinha comida, né? Ela levanta, ela toma ali também uma intuição de retornar. Isto significa que ela volta dentro dos propósitos de Deus. Quantas vezes pagamos um preço muito alto por desobediência a Deus, e ainda o Senhor está aguardando o nosso retorno para nós chegarmos a Ele, como eu disse agora há pouco sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele só recebeu o perdão de Deus e o perdão do seu pai quando ele chegou a Ele. E observe que ele fez um plano. Ele disse: quando eu chegar lá, eu vou dizer para ele assim: pequei perante o céu, pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado, né, o teu filho, mas eu quero que tu me aceite pelo menos como um dos teus empregados. E aí ele veio e fez esse plano. Ele disse, claramente está dizendo, livro de Lucas, ele disse: quando chegar lá, eu vou dizer desse jeito. E ali chega aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem chega, o pai observa, porque o pai conhece o filho, e o pai observa aquele homem chegando e diz: mas ele é meu filho, mas está meio baqueado, mas é meu filho. E ele chegou ali, como quem não queria nada, e profere essas palavras que eu acabei de dizer: eu pequei perante o céu, pequei perante ti. Em outras palavras, né? Me perdoa. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu nem deveria ter saído daqui,
de um lugar que eu tinha regalia, de um lugar que eu dormia, que eu bebia, que eu tinha tudo. E eu fui para um lugar de desobediência, buscar algo que eu não tinha nem perdido lá. Mas hoje eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha falha. Em outras palavras, que dizer assim: pai, irmão, é pai, como mãe também é mãe. Mas o pai disse: não, meu filho, o seu lugar está reservado. Receba. A Bíblia diz que ali ele abraçou o seu filho, ele recebeu aquele homem. A Bíblia diz que ele mandou fazer uma festa, né? Mandou recepcionar ali um filho, a ponto do outro dizer assim: eu não entendo, que estou contigo há tanto tempo aqui, que nunca mataste um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Este pegou tudo, levou e se perdeu. Aí ele chega e tu faz uma festa para receber ele, põe um anel no dedo dele, põe uma roupa para ele. E eu? E meu filho, tu está aqui comigo todas as vidas. Esse aqui estava perdido, foi achado, ele retorna. Então, irmão, aquele que volta à casa do pai, ele é bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz: qual o pai, o filho pedindo um peixe, ele dará uma serpente? Nenhum. Qual o pai que o filho chorando, insistentemente pedindo algo para ele, ele recusa em não dar? Não existe. Nem um pai, nem uma mãe faz isso. Irmão, ninguém resiste um filho choroso pedindo algo para o Senhor Jesus. Não escuta? Para o seu pai. Não escuta isso aí não, cara. Não tente entender as situações da vida, apenas confia. O que eu trago desta lição aqui, o que eu aprendo também com você, é que Deus permitiu que toda a família de Noemi fosse tirada dela para uma terra desconhecida, terra pagã. Era ou não? Era. Porém, não vamos questionar, mas iremos conhecer que Deus estava no controle daquela situação. Estava ou não, irmão? Estava no controle? Estava, senão não tinha voltado, né? Quando Noemi retorna para sua casa, o gesto de dizer ao nosso Deus: não estou entendendo nada, mas porém continuo confiando em ti. Glória a Deus. Apenas foi isso que ela fez. Ela não chegou a questionar, ela não chegou a rebater, não. Ela simplesmente obedeceu. Ela não insistiu em ficar em um lugar que não ia produzir. Ela disse: eu retornarei. Porque na verdade, se você olhar bem, não foi ela que tomou essa direção, foi o marido. Ela não poderia dizer vai e vai ficar só. Não existe, não. Se o marido chamou para ir, tem que acompanhar. Se eu congrego aqui, minha esposa vem e congrega comigo. Não é isso? Quem tem marido, quem não tem? Não tem, mas quem tem, acompanha. E assim vai. A tendência é os filhos também. Mas como os filhos vão ficando maiorais, às vezes eles entendem que o lugar não é aquele, ele quer ir para outro lugar. Amém. Melhor ele ir na igreja do fulano Beltrano do que ir para um bar. Melhor ele congregar na igreja do pastor Fernando do que ele ir para o bar do Joaquim. Verdade. Nós temos que entender isso. Às vezes nós queremos que ele fique sempre do nosso lado. Aqui na igreja, não, meu irmão. Não existe isso não. Não, papai, eu não quero congregar na igreja do senhor, não. Eu quero congregar aqui no pastor Henrique. Beleza, congrega lá no pastor Henrique, meu irmão. Amém. Ainda bem que você quer congregar na igreja lá do pastor Henrique é pastor. E você não está dizendo que não quer ir mais para a igreja. Glória a Deus. Porque eu acho que a fala que um pai pode ouvir de ruim é um filho dizer assim: papai, eu não quero mais ser crente. Eu não sinto bem na igreja. Eu acho que isso acho que não tem uma coisa pior de um filho falar e um pai ouvir isso. E a melhor coisa de um pai ouvir e dizer essa frase que nós dizemos aqui quando terminamos o culto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, para isso, irmão, temos que ter atitudes. Tem perda? Tem. Tem momentos difíceis? Tem. Tem escassez? Tem. Mas tem Deus na frente. Glória a Deus. Tem Deus controlando a situação. Aleluia. Essas duas palavrinhas pequenas que às vezes nós usamos, precisamos usar, chamado fé, é o que muda o itinerário da coisa. Aí aqui, ó, como não entendemos a mente de Deus, às vezes pode parecer que Ele abandonou ou está nos punindo, mas ninguém sabe mudar uma situação como Deus pode estar mudando. Só Deus pode mudar a situação trágica em bênção. E nós estamos lendo aqui um texto de uma mudança. Noemi perdeu a família e vivia o seu pior momento, mas ela voltou para a sua casa, onde Deus
realizaria coisas grandiosas que ela nem imaginava. A Bíblia diz, irmão, no livro de Jeremias, ou é Provérbios, acho que é Provérbios, que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós confiamos ao Senhor, Ele provê coisas grandes e firmes que nós não sabemos. A Bíblia diz no livro de Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando o bem ou o mal, bom e ruim. Então, se eu estou passando uma luta, Deus está vendo. Se eu estou passando um momento bom, Deus também está vendo. O que resta é usar a mesma atitude que Noemi usou: fé, confiança, determinação. Se precisar agir, vamos agir. Se precisar ficar calado, vamos ficar calados. Se precisar de usar a fé, iremos usar a fé. Por isso, não tente entender o que está acontecendo em sua vida. Apenas confie em Deus e tenha um propósito no meio de tudo isso. Então, nós temos que entender esse tipo de situação na nossa vida. Então, seja uma pessoa verdadeira consigo mesmo. Quando Noemi volta para sua casa, diz a palavra de Deus que o povo ficou muito feliz ao rever. Assim é todo mundo, né? Se você for na sua terra, todo mundo que vê, você está aqui, que bom, né? Não é assim? É a recepção, né? Você voltou para aquele lugar, todo mundo recebe você com aquela alegria. Não é que ela era uma super mulher, ela era uma mulher diferenciada em termos de ter fé, característica que nós todos temos que ter, tanto homem como mulher. Quando você encontra momentos de fragilidade e dor na sua vida, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Então, Deus coloca a pessoa certa para te ajudar, para apoiar e para te dar também um abraço verdadeiro. Um dia desse mesmo eu preguei aqui sobre Isaías, né? Ajudando o rei que foi desafiado por Senaqueribe. A Bíblia diz que Isaías ajudou ele em oração. Foi lá e falou: olha, acerca deste problema, eu juntamente contigo eu vou orar, e Deus vai fazer o proveito. Para finalizar aqui, irmão, receber as bênçãos de Deus requer atitude. Não é simplesmente dizer, eu creio, pastor, na hora lá vai dar certo, eu espero. Não é simplesmente assim. Noemi, observe, não falo de Noemi. Noemi tomou a atitude de se levantar da onde estava e veio em direção ao lugar da bênção. Lá onde ela estava, Deus proveu alguma coisa para ela, exercitou a fé, mas lá não era o lugar da bênção, não. Às vezes nós queremos ir para um lugar, ou estamos em um lugar, mas o pensamento está em outro lugar. Deus não vai abençoar. Nós temos que enraizar em um lugar. Nós temos que ter raiz. Nós temos que criar raízes, estrutura. Toda planta que não tem raiz, quando o vento vem, derruba ela, cai fora, não é isso? Pode ser a maior que tem, mas se ela não tiver raiz, ela não está estruturada, o vento vem, derruba. Nós temos que enraizar em um lugar e criar raízes ali, naquele lugar, para poder se firmar, para poder ser algo para o Senhor nos abençoar. E nesta palavra que lemos aqui, nós não podemos ficar estagnados, nem podemos ficar paralisados, senão não iremos alcançar a bênção de Deus. Por isso, levante-se você hoje mesmo e tenha certeza que Deus vai lhe honrar. Glória a Deus. Deus transformou o choro de Noemi em alegria. E aí, quando chega essa alegria na vida dela, ela pode até relembrar, né, das coisas que passaram anterior. Nós estamos fazendo uma campanha, eu ia até apontar de novo, o cartaz está ali. Nós estamos fazendo uma campanha aqui, irmão, de Deus, de providência. A providência de Deus, irmão, a providência de Deus não é simplesmente uma ação do homem que você vê que ele vai ajudar, não. Providência de Deus é você nem saber de onde vai sair. Aí você tem fé que o milagre Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Igual quando eu cheguei ali, eu já cheguei, desmontei o carro ali, já desmontei, não quis nem saber como que ia acontecer não, já fui desmontando. Não importa de onde veio, não importa de onde saiu, mas Deus proveu. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. proveu. Deus tem seus meios, irmão, e assim Deus nunca me deixou desamparado. Falar do outro é fácil, eu falo de mim mesmo, porque eu sou testemunha, eu mesmo falo de mim. Todas as vezes que eu precisei de Deus, Deus nunca baixou a cabeça para mim. Aleluia. Deus nunca virou as costas para mim. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Eu sou grato a Deus por tudo, irmão. Deus já operou na minha vida que eu não tenho como agradecer a Deus. Se a partir de agora eu pudesse marcar no relógio 20h59 e eu começar somente a agradecer a Deus, eu acho que eu amanheci o dia e ainda era pouco, pelo que Deus tem feito em minha vida. Irmão, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Deus tem sido bom, Deus tem sido muito, mas muito mesmo leal, como diz o livro de Hebreus. Então eu não tenho o que reclamar. Eu tenho uma família que Deus preparou na minha vida, eu tenho uma mulher que Deus preparou, minha esposa, meus filhos, que eu amo muito. E às vezes ela até fala, mas às vezes não é de falar para a pessoa. Eu acho, a melhor forma, não é que eu acho, eu tenho certeza, é a sua atitude. Aleluia. Ela vale mais do que 1000 palavras. Aleluia. Porque às vezes 1000 palavras são falsas, e às vezes as atitudes elas são bem verdadeiras. Então eu não sou muito de falar, desde do nosso casamento, nós temos um bocado de ano casado aí, e eu não sou muito de estar falando assim com ela, ela mesmo sabe disso. Eu sou mais de atitudes, né? Glória a Deus. Sou mais de atitudes. Mas mulher eu entendo, porque a mulher gosta de ouvir, mulher gosta de estar ouvindo. Oh, você está linda, você está daquele modelo, você está cheirosa. Mulher gosta de ouvir isso, eu entendo. Mulher gosta disso. Mulher de ouvir. Mulher gosta de ouvir, né? O homem não, o homem quer tocar, o homem quer ver. Mas mulher é diferente, mulher não quer ver nada, mulher quer ouvir. Olha como o seu cabelo está lindo hoje, rapaz, mas que esse cara. Pronto, aquela mulher já, né? Irmão, ganhou o dia. Mulher é assim. Deus fez as coisas perfeitas, né? Você fala para o homem, rapaz, esse cabelo seu ficou bonito. O homem não liga para isso, não. O homem não ganha ele com palavras, irmão. Agora a mulher é na palavra. É verdade. Vai para estar do jeito que for. Chega lá, você começa a falar umas palavrinhas para ela, logo sai um café, né? Sai um bolinho e tal. Noemi poderia fazer isso aqui para o marido, mas o marido levou ela para o lugar errado, né? Ela acompanhou, irmão. A questão de você obedecer a Deus foi uma das questões que Noemi foi bem-aventurada, porque ela acompanhou, ela obedeceu. Se ela não tivesse sido, alguém dizer, mas ela foi desobediente do marido, por isso que ele morreu lá, né? Às vezes poderia ter sido esse outro resultado, mas ela acompanhou, né? Mas hoje, irmão, nós podemos aprender e ter uma outra direção. Vamos concluir aqui para finalizar essa parte. Noemi foi uma verdadeira heroína, uma sogra temente a Deus, com uma fé inabalável, e deixa o verdadeiro legado para a sua família. Que possamos ser assim também, como Noemi, permanecermos fiéis a Deus, independentemente de qualquer situação, fazendo a sua caminhada valer a pena, e também fazendo com que a sua caminhada seja lembrada por muitas gerações. E a prova é essa, que nós estamos aqui em 2024 lembrando de uma história linda de superação, de uma mulher de vitória, de uma mulher de fé, de uma mulher de coragem, e que obteve vitória. No fim das contas deu tudo certo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Eu quero aqui agradecer de coração pela vida de cada um dos irmãos. E eu quero que você coloque no seu coração, irmão, e aprenda sobre o quesito de fé, de coragem, de determinação. Toda vez que as lutas vierem sobre a sua vida, eu lembro que Noemi enfrentou, passou e alcançou vitória. Não foi fácil não, mas ela sempre obteve vitória. Irmão, sempre tem essa determinação. E desde já eu quero convidar você para estar participando do culto de sexta-feira, onde estaremos aqui finalizando a campanha na sexta-feira. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus irá prover algo em sua vida. E observe que Deus não precisa de grandes coisas não. Só adiantando um pouco aqui, Deus falou que ia usar uma mulher viúva para sustentar Elias. E observa a mulher que Deus preparou, uma mulher que não tinha financeiramente nada, uma mulher que, se você olhar caractericamente falando, nem literalmente nada, mas é assim mesmo que Deus faz. Deus usa da onde menos esperamos, e às vezes a bênção está dentro da sua casa e você não sabe, tá bom? Deus em Cristo possa abençoar. Agradecendo esta rica oportunidade, quero passar aqui o pastor Jean, que estará fazendo aí
os procedimentos finais, né? Dando os avisos aí e fazendo a oração final também. Glória a Deus, Amém. aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor. Quero agradecer aqui o pastor Juarez pela rica lição aqui, pela oportunidade. Louvado seja Deus. Irmãos, os recados são bem simples, né? O pastor já falou, sexta-feira agora, término da campanha. Está sendo uma bênção, né? E domingo é culto de missão, amém? Glória a Deus e aleluia. Então, amados, vamos ficar agora sobre nossos pés.